Graça e paz, igreja. Espero que você esteja bem. É a nossa reunião de oração. Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta quarta-feira se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 44. Claro que eu havia prometido a vocês seguir na trilogia sobre amor, fé e esperança, e essa quarta-feira íamos continuar falando de fé, mas o Espírito Santo de Deus me direcionou, para esta palavra, através de uma visão que eu tive. Eis aí a palavra do nosso Deus. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então dele saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que come. Porém seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que come, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então o serviu e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, que teu Santo Espírito venha ministrar no coração da tua igreja, Senhor, nessa quarta-feira. É que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. A palavra que o Senhor ministra, eu já ouvi essa palavra, eu era adolescente, quando um pastor ministrou essa palavra na igreja na qual eu pertencia, igreja metodista. E aqui o texto é claro, aquele povo, o povo de Israel, estava passando fome, era uma situação difícil ali no vilarejo, ali na cidade, de Gilgal. Havia fome, os filhos dos profetas ali estavam, a população estava com fome. Então o profeta Eliseu, ele falou para aquele rapaz ir pegar algumas ervas para fazer um caldo, para alimentar o povo. E aquele moço, não tendo conhecimento, pegou frutas amargas, geralmente deveria ser uma erva, um alimento com veneno, fez o caldo. Só que quando eles estavam preparando aquele caldo, houve um alerta que havia morte na panela e o povo não era para comer. Então o profeta foi lá, orou, colocou o punhado de farinha, e aquilo que era para ser morte, que era veneno, serviu de alimento para aquele povo, através de uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que você quer dizer com esta palavra? Para nós hoje não é diferente. Nós estamos vivendo uma situação difícil, uma situação de pandemia, uma situação que nunca enfrentamos, nós como humanidade. A gente tem ouvido falar, igual aqui Eliseu, situações de desemprego, situações de fome. E como esse moço aqui, acredito eu, aprendiz do profeta Eliseu, ele estava ali o tempo todo com um homem de Deus, certamente instruído, Mas ali neste momento dessa ordenança do profeta,
Eu acredito que da parte deste moço, né, não houve aí uma prudência. Ou seja, o profeta chamou para caminhar com ele, certamente para ensinar as coisas de Deus, e falou: olha, vai até lá, pega uma erva. Ao invés desse rapaz vir e falar: olha, que eu peguei essa, não, ele já foi, pegou, já foi fazer, mas aquilo que ele havia pegado era coisa venenosa. Então, diferentemente, nos nossos dias, não é diferente daqui. O Senhor, Ele nos chamou para caminhar, né, com Ele. Cristo nos chama para caminhar em família. E às vezes a gente está ali caminhando com uma liderança, estamos caminhando com alguns irmãos, e nos é confiado algo, e a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é a coisa certa, e às vezes não é. Aqui a palavra de Deus é clara. Ele fala assim: olha, quem estava lá eram os filhos dos profetas. Estavam todos assentados e Eliseu disse ao moço: põe a panela a grande fogo e fazer um caldo de ervas para os filhos do profeta. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. E aqui é fato, olha, ele estava o tempo todo, é filho de profeta e não conhece. Às vezes a gente é filho e filha do Senhor, e uma atitude nossa, uma atitude equivocada nossa, ou palavras equivocadas, faz com que haja morte no meio onde a gente está. Aí alguém gritou: morte na panela. E aí foi dado um alerta. E aqui é interessante que ele fala que é feita uma comida, né, para o povo alimentar. A gente tem aí, a gente compra no supermercado comida para alimentar, não é verdade? Mas também as nossas palavras, através de uma ministração, é alimento espiritual. Aquilo que a gente fala serve de alimento para o outro. Talvez aquilo que saia da sua boca, quando é uma palavra de fé, como foi a de domingo passado, alimenta o seu espírito e a sua alma para você permanecer continuando nos caminhos do Senhor. Mas às vezes aquilo que sai da nossa boca é que nem essa fruta aqui amarga. Sai palavras de ressentimento, sai palavras de mágoa, que não vai alimentar a pessoa que está do nosso lado, pelo contrário, vai envenenar a pessoa que está do nosso lado. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa quarta-feira: se no teu coração há alguma raiz de amargura, se no teu coração ainda há algo mal resolvido contra o seu irmão, a sua irmã na fé, contra o seu colega, a sua colega no serviço, contra alguém da sua família, saiba que aquilo que vai sair da sua boca vai ser algo para a morte. Não vai alimentar ninguém, só vai destruir. Então, o primeiro alerta para nós essa quarta-feira é o que está saindo da nossa boca. Tem um texto bíblico em Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago 3, 11 e 12. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aqui o apóstolo Tiago estava orientando sobre o domínio da língua, o domínio da nossa fala. A nossa boca, ela foi feita para falar palavras de bênção, para falar palavras de alegria. A nossa boca não foi feita para falar mal de ninguém. Se você tem algum problema, se você tem algum assunto para resolver com alguém, resolva com a pessoa.
Não fique falando, porque certamente o que vai sair da sua boca é água amarga, por uma situação que você não resolve, por uma situação, às vezes, no serviço, isso é muito comum. A gente tem aí o costume de achar que o chefe que está lá não pode nos chamar a atenção. A própria palavra de Deus diz assim: o Senhor chama a atenção do filho que ama. O filho que ele ama, a gente repreende. Então, quem está numa posição de liderança, seja no serviço, seja dentro da nossa casa, você que é pai, que é mãe, vai chamar a atenção do filho, o filho gosta? Não. Mas quando seu pai e a sua mãe chamavam a sua atenção, você também não gostava. Mas eles chamavam para o seu bem. Assim também é toda posição de liderança, quando vê algo em nós que não está correto, vai falar. Só que você não pode deixar que isso entre no seu coração como algo que vai te destruir. Ali, ao invés de gerar correção, gera amargura. Aí você fala para a pessoa: eu estou chateada com a irmã fulana, não gostei do que ela falou. Aí o que saiu da sua boca? Palavra amarga. Aí não é só você que não vai gostar da irmã fulana, a pessoa com quem você falou também não vai gostar. E pior que essa pessoa nem conhece a irmã. Nem conhece. Talvez você fale: mas pastor, isso é muito típico de emprego. É mesmo. O chefe vai lá, vê que as coisas não estão andando da forma que está andando, fala assim: fulano, você não está prestando atenção. Aí você não gosta de ser chamado a atenção e vai falando mal do chefe para onde quer que você vá. A palavra de Deus ela é clara aqui, olha o problema aqui, ó, Tiago capítulo 3, meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres, sendo que receberam mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e elevadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que o governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Esse texto bíblico aqui de Tiago, capítulo 3, está falando: cuidado com o que você fala. Eu não sei se você, quando criança, já indo em BF, né, sendo aí ministrado pelas suas professoras ou professores de escola dominical, tem aquela musiquinha: cuidado, boquinha, no que fala, cuidado, boquinha, no que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, boquinha, no que fala. E a segunda coisa que eu quero falar sobre isso, que tem tudo a ver com este texto em 2 Reis, é: da nossa boca não pode jorrar palavras de bênção e de maldição. Aqui no versículo 12 fala: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? É óbvio que não. A figueira produz figo, a oliva produz azeitona, a laranjeira produz laranja. Não tem como produzir limão. Se da sua boca está saindo palavras amargas, você precisa investigar de onde que elas estão e resolver essa situação. Sabe por quê? Porque senão você vai cair na segunda coisa aqui, que eu quero destacar, o segundo ponto. Diz assim, Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina:
Vamos ver o que aborrece o Senhor. Olhos altivos. O que é olhos altivos? Orgulho. Isso aborrece o Senhor. Olhos altivos, língua mentirosa. O que aborrece o Senhor? Um fofoqueiro. Uma língua mentirosa, pessoa que só fala mentira. Mãos que derramam sangue inocente, ou seja, assassinato. Coração que trama projetos iníquos, ou seja, aquela pessoa que pensa em fazer maldade. Pés que se apressa a correr para fazer o mal, então aquelas pessoas que estão dispostas sempre a fazer aquilo que é errado. Outra coisa que abomina o Senhor, testemunha falsa, aquela pessoa que assim, olha, a pessoa vai falar uma mentira, você confirma a minha mentira, isso aborrece ao Senhor. Porém, a sétima é abominação. Se você não sabe o que é abominação, então vai lá até o Google e coloca abominação. Sabe o que o Senhor abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Ah, mas pastora, não foi por querer. Eu falei isso porque eu estava com raiva. Então, refreia a sua língua. Tá com raiva, não fala nada. Tá com raiva, vai lá e toma um copo de água e enche a tua boca de água, mas não fala nada. Tá com raiva, vai orar, vai dobrar o teu joelho, vai dar uma volta na esquina. Meu avô, quando estava nervoso, ele saía, voltava daqui a 3 horas. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele era cristão e sabia que da boca dele só podia sair bênção, não podia sair maldição. Porque não é possível que um filho e uma filha do Senhor abra a sua boca para falar mentira. Abra a sua boca para falar do seu irmão e da sua irmã. Abra a sua boca para falar do seu colega de serviço. Abra a sua boca para falar mal dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da esposa, do filho, do primo, da prima. Não é filho de Deus. Não é filha do Senhor. Quando o Senhor falou assim, filha, é essa palavra que você vai falar na quarta-feira. Pai, por quê? Você sabe por quê. Nós, como que fomos vocacionados e estamos à frente da casa de Deus, a gente precisa orientar. Uma vez eu fui orientada, sentada no banco, numa reunião de sexta-feira. A palavra que foi ministrada foi essa, de 2 Reis. Havia morte na panela, havia veneno. Aqui o profeta estava falando assim, olha, naquelas reuniões que você se reúne para comer, aquilo que sai da sua boca para envenenar a vida de outra pessoa, está contaminando todo mundo. Aí o profeta que estava a orientar esse moço foi lá, colocou um punhado de farinha, versículo 41 de 2 Reis, capítulo 4. Porém ele disse, trazei farinha, e deitou na panela e disse, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então isso que a pastora está fazendo hoje é exatamente isso. Você precisa retirar isso aí que está te contaminando e contaminando as outras pessoas. Provérbios é claro, o Senhor não gosta de pessoa que fala mentira, de pessoa que testemunha mentira, de pessoas que tramam no seu coração maldade, de pessoas que matam outro e não somente literalmente, mas também matam através de palavras. Mas tem uma coisa que é abominação entre o Senhor, é que um filho fale mal de outro. Isso é abominação. Então, se há no nosso meio isso, eu repreendo desde já no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa língua que faz e que semeia contenda no meio da casa do Senhor. Está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda contenda. Às vezes a gente presta os nossos ouvidos para ouvir o irmão e a irmã falar mal do outro. A gente se deixa contaminar. A gente não sabe para onde é. Irmão, você está falando da fulana? Calma aí, não fala não. Vai resolver com ela. Vai resolver com ele. Mas não se deixe envenenar. Porque senão dentro de você não vai jorrar água doce. Não vai jorrar da tua boca palavras de bênção. Mas sim palavras de maldição.
Imagine você amaldiçoar o local do Senhor, amaldiçoar os filhos do Senhor, o seu irmão e a sua irmã na fé, falando palavras que não é para falar. Tá chateado, vai lá e conversa com a pessoa. Acaba com esse mal. Mas, pastora, como que eu faço se a pessoa vem falar comigo? Você pode falar assim, olha, eu vou orar, não vou deixar essa palavra entrar no meu coração, mas eu te dou o conselho, vai resolver com a pessoa. Mas antes de resolver, dobre o seu joelho e ore 2 horas, para você ver se essa queixa ela procede. Às vezes a gente se queixa da pessoa de forma injusta, porque a gente está sendo ingrato ou ingrata. Ah, não quero ser cobrado, eu só posso ser cobrado do meu chefe. Tá na hora de crescer. Esse moço aqui, auxiliar do profeta Eliseu, ele além de não conhecer, olha, como que ele não conhecia se ele estava sendo ensinado? Ele ainda vai lá e joga veneno na panela para o povo comer. A pergunta é se a gente está distribuindo veneno. A pergunta é se a gente empresta o nosso coração, né? Se nós somos a panela e a gente deixa que as pessoas colocam ervas amargas em nós. O Senhor, Ele abomina quem faz isso. Mas tem uma palavra de bênção para você. Hoje o Senhor está colocando farinha e tirando todo o veneno de dentro do teu coração, de dentro da tua boca, da tua língua. O Senhor tira. E eu posso dizer que o Senhor, Ele tira. Toda vez que a pastora de vocês se encontra triste ou chateada, eu não fico falando não, eu vou dobrar o joelho e vou orar. Sabe por quê? Porque a pessoa que está ao meu lado, ela é minha irmã e meu irmão na fé. E eu sei que o Senhor, o nosso Pai, não gosta que no nosso meio haja inimizade. Então eu falo, Senhor, o meu problema é esse. Sabe o que Deus fala comigo? Você tem que amar, porque eu te amei, eu amei até o final, eu amei quem me traiu. A pessoa não foi grata comigo, eu curei 10 cegos e só um veio ser grato. Então, da mesma forma que eu amei, você também deve amar. Então, da outra forma, o Senhor fala, olha, você não tem queixa nenhuma contra o seu irmão, contra a sua irmã. Não há queixa quando há amor. Só está havendo aí amargura no coração porque não há amor dentro dele. Você precisa encher o teu coração de amor. Você precisa saber a servir a casa do Senhor sem esperar nada em troca. Sem esperar aplausos. Sem esperar, ai que maravilha. Você tem que servir porque você ama. Você tem que servir que nem Abraão porque você crê e tem fé de que as promessas de Deus vão se cumprir. Não como moeda de troca, mas como servir através da fé, sem olhar quem é a pessoa. E aqui o profeta, ele quando descobre que há morte na panela, ele vai lá, reverte a situação. E Deus, ele é um Deus tão maravilhoso. Você vai ver no versículo 42 de 2 Reis, capítulo 4. O Senhor faz com que o povo que não conhece o Deus de Israel, está aqui, havia um homem que veio de Baal, Salissa, ou seja, ele provavelmente tinha Baal como Deus. E Deus foi lá, tocou no coração deste homem, trouxe ao homem de Deus pães. Olha, um homem, presta atenção, e um homem veio de Baal, Salissa, um homem, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Quando a gente tira do nosso meio
quando a gente tira do nosso coração, quando a gente tira da nossa boca, quando a gente tira da nossa mente palavras de amargura, fofoca, mentira, inveja, o Senhor faz com que até aquele que não crê no nosso Deus venha e nos traga o que é de melhor. Aqui foi dado para o homem de Deus pães das primícias. Não sei se você sabe o que é primícia, é aquilo que é de melhor. Por exemplo, primícias, a gente também conhecida como na casa do Senhor o dízimo, aquilo que eu tenho de melhor. Eu primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa, com aquilo que eu ganhei no mês, com o suor do meu trabalho, eu separo o que é do Senhor e depois eu cuido da minha casa. Isso se chama primícias. Não é primeiro eu vou fazer minhas coisas, pagar minhas contas, comprar a minha comida do mês. Não, primeiro eu separo o que é do Senhor, separado do Senhor, aquilo que é o de melhor, aí eu vou fazer. Então, o que Deus ele fez? Olha, ele tocou no coração de um homem que nem conhecia essa lei do povo de Deus, para este homem trazer para o homem do Senhor, o profeta, pães das primícias. E não só trouxe pães, trouxe 20 pães de cevada, trouxe espiga, trouxe palha e disse assim, dá ao povo que come. Aí esse moço, esse mesmo que trouxe aí o veneno, né, as frutas amargas, falou assim, e disse ele, porém seu servo disse, como hei por isso diante de 100 homens? Versículo 43. E disse ele, profeta, dá ao povo para que come, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Ou seja, o povo vai comer nessa crise aqui, e ainda vai sobrar. Receba isso, igreja. Eu creio, glória a Deus. Senhor, eu vou comer, vou ter para minha casa, mas vou ter também para a sua casa e ainda vai sobrar. Sabe por quê? Quando a gente tira todo o veneno, as coisas começam a fluir. Quando a gente trata aquilo que de errado há em nós, as coisas começam a fluir. Às vezes as portas começam a fechar e o caminho começa a estreitar, porque porque dentro de nós só há veneno, só há amargura. Aqui no versículo 44, então serviu e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você agora examine o seu coração. Se há no seu coração alguma palavra aí de amargura, se você não levou muito bem a repreensão que veio da parte de alguém para a tua vida, para que você siga o caminho do Senhor. Gente, não há homem nem mulher perfeito que não precisa de vez em quando ser situado, ser chamado a atenção. Tem pessoas que não crescem no trabalho secular porque não gostam de ser chamado a atenção. Não gostar é uma coisa, agora ter um coração humilde e obediente é outra. Agora ter um coração, como diz aqui em Provérbios, capítulo 6, eu recebi algo amargo, mas sabe o que eu vou fazer? Eu tenho orgulho, eu tenho olhos altivos. Aí eu vou começar a ter a língua mentirosa. E depois eu vou começar a semear contenda. O Senhor não gosta disso, igreja. É necessário que a gente olhe a palavra do Senhor e obedeça. Obedeça, ame, creia e obedeça. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, neste momento, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra tremenda, pelo Senhor ter recordado a mim e tua filha aquilo que há tanto tempo o Senhor ministrou ao meu coração. O Senhor me trouxe à memória, Deus, que dentro de nós não pode haver raiz de amargura.
O Senhor me trouxe à memória, Senhor, nessa quarta-feira que não pode haver no meu coração nada daquilo que impeça, Senhor, de sair da minha boca palavras de bênção, Deus. Nossas bocas, Senhor, são feitas para profetizar bênção na vida da tua casa, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Não palavras de morte, de maldição, de raiva, de orgulho. Senhor, repreende do nosso meio, Deus, toda língua mentirosa. Repreende, Senhor, do nosso meio toda fofoca, toda inveja. Deus, todo olhar altivo, olhar orgulhoso. Senhor, se nós não sabemos, Senhor, ser chamados a atenção por Ti, que o Senhor venha quebrar o nosso coração. Deus, não permita que a gente fala, Deus, que somos Teus filhos e as Tuas filhas, mas o nosso comportamento está muito longe disso. Senhor, a gente quer dar fruto, e fruto, Senhor, bom, e fruto que permaneça, como diz a Tua palavra, e fruto que vai servir de alimento, não servir de morte. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida, Senhor, da Tua igreja. Também, Senhor, nessa quarta-feira eu quero colocar diante de Ti os profissionais da saúde, as pessoas que estão à frente, ó Pai, da higienização, não só dos hospitais, como também da nossa cidade. Quero colocar, ó Pai, porque enquanto a gente fica aí sendo barreira para o Teu Santo Espírito tratar em nós, tem pessoas que têm trabalhado incansavelmente e a gente não dobre nem o joelho para orar pela vida dessas pessoas. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Deus, as pessoas que estão passando por enfermidades no meio da Tua casa, Deus. O Senhor é o Deus da cura. Como o Senhor falou ali, meu Deus. O Senhor falou, Pai, aleluias, a Abraão, Senhor. O Senhor falou com ele e falou da seguinte forma, Deus: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não, Senhor, não há. Senhor, não é difícil que dentro de nós, Senhor, toda palavra contrária, toda palavra, Deus, que veio gerar raiva, ranço pela Tua casa, pela Tua obra, eu anulo agora, Senhor, como autoridade espiritual na vida do Teu filho, da Tua filha, na vida da Igreja Metodista em Vicente de Carvalho, para que ali não seja um lugar de amargura, mas seja um lugar de vida, que ali saiam palavras e pessoas para abençoar aquele bairro, as pessoas que ali o Senhor há de colocar. Pai, eu quero Te agradecer, que o Senhor esteja conosco. E vamos encerrar, Pai, essa oração com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito seja sobre a sua vida e nela permaneça. Até o nosso próximo encontro, igreja.